Vamos lá, galera! Quem fala aqui é o professor André Rocha, do canal BioRocha, para mais uma aula para você. Hoje, com o assunto Sistema Endócrino, parte 1. Vem comigo! Vamos lá, galera! Vamos começar aqui, o conceito de sistema endócrino. O sistema endócrino é um sistema que trabalha em conjunto com outro sistema. Qual? O chamado sistema nervoso. São dois sistemas integrados, trabalham em conjunto. E olha o detalhe, galera, o sistema endócrino ele será representado por substâncias que eu vou chamar como hormônios. Beleza? Vamos lá! Aqui, o que são os hormônios? Hormônio é toda substância que será produzida em doses mínimas. Onde? Em glândulas endócrinas ou simplesmente células isoladas. Agora, repare num detalhe. Olhando para cá, o hormônio ele será produzido ou na célula endócrina ou em uma célula isolada, porém, ele vai atuar em um órgão à distância. Este órgão, vamos chamar como? Órgão-alvo, ok? Vamos lá, galera. Aqui você tem, a classificação das glândulas, onde eu terei glândulas endócrinas. Repare na etimologia da palavra, endócrinas. O termo endo sugere o quê? Dentro. Logo, glândulas endócrinas são aquelas que vão lançar o seu produto de secreção. Onde? Dentro do sangue. Aí eu tenho como exemplos a tireoide, a hipófise, as paratireoides. Beleza? Já aqui, glândulas exócrinas. Se endo significava dentro, isso quer dizer o seguinte, que glândulas exócrinas agora são aquelas que vão lançar seu produto de secreção agora fora do sangue. Tenho como exemplos glândulas mamárias que vão secretar o leite. Leite esse que é secretado fora do sangue. Aqui, glândulas lacrimais que vão produzir as lágrimas, que também são secretadas fora do sangue. Assim como as glândulas salivares, que vão secretar a saliva, que também será lançada fora do sangue. Beleza? Agora repare o seguinte, eu vou encontrar aqui, repara, glândulas exócrinas, glândulas endócrinas. Perceba o seguinte, que nas endócrinas você vai encontrar capilares sanguíneos. Para quê? Para quando a glândula endócrina secretar o seu produto, o mesmo ser lançado onde? Dentro do sangue. Porém, a glândula exócrina, você percebe que ela não tem capilares sanguíneos em sua proximidade. Por quê? Agora, esta glândula vai lançar o seu produto de secreção fora. Fora de onde? Fora do sangue. Ok? Vamos lá, galera! Chegamos agora nas chamadas glândulas mistas ou simplesmente anfícrinas. Olha lá, o termo anf significa dupla. Por quê? Porque esta glândula agora, ela apresenta uma dupla função. Ela é mista. Por quê? Ela tem tanto a função endócrina quanto a função exócrina. Ou seja, uma parte de sua secreção é lançada dentro do sangue. Função o quê? Endócrina. A outra parte é lançada fora do sangue. Função o quê? Exócrina. Aqui você tem agora a glândula pâncreas, que está localizada logo abaixo do seu estômago. Vamos olhar aqui, galera. Perceba o seguinte, eu tenho uma porção endócrina que será representada por um grupo de células, denominadas células ou ilhotas
de Langerhans, que vão produzir os hormônios insulina e também o hormônio glucagon. Agora, a função deste pâncreas é lançar este hormônio dentro do sangue. É uma função que? Endócrina. Porém, o mesmo pâncreas, repare que agora tem aqui uma outra secreção, que é justamente o chamado suco pancreático, que agora não é lançado mais dentro do sangue. Será lançado por um canal chamado pancreático diretamente ao duodeno, primeira porção do intestino delgado. Agora o pâncreas assume uma função que? Exócrina. Ok? Mais dois exemplos de glândulas mistas no organismo humano. No caso do sexo masculino, os testículos. No caso do sexo feminino, nós teremos quem? Os ovários. Beleza? Vamos começar pelas chamadas glândulas endócrinas, que são aquelas que vão lançar o seu produto onde? Dentro do sangue. Vamos começar pela chamada hipófise, que também é chamada glândula pituitária. Olha o detalhe, gente. Ela é considerada a glândula mestra. Ah, por que glândula mestra? Olha lá. Ela vai estimular a função hormonal de outras glândulas. Um exemplo. A hipófise, ela vai liberar um hormônio que vai pela circulação sanguínea e vai estimular a produção hormonal de uma glândula presente aqui, na base do pescoço, denominada tireoide. Então perceba que ela controla a produção hormonal de outra glândula. Ela faz o mesmo com os ovários, com os testículos. Isso te mostra que ela controla essa função hormonal de outras glândulas. Daí, ser chamada glândula mestra. Ok? Localização. Ela está localizada na base do crânio, em uma depressão do osso esfenoide, chamado cela túrcica. E olha o detalhe, galera. Acompanha comigo. Nos mamíferos, esta hipófise ela é dividida em dois lobos funcionais. O lobo anterior você vai chamar como? Adenohipófise. Já o lobo posterior tu vai chamar como? Neurohipófise. Beleza? Aqui, te mostro o lobo anterior, adenohipófise. Já aqui em amarelo, o lobo posterior, a chamada neurohipófise. Detalhe, galera, perceba que apenas o lobo anterior ele será responsável pela produção de alguns hormônios que vão atuar em órgãos à distância. Repare o seguinte, você não tem, partindo da neurohipófise, hormônio. Por quê, galera? Porque, neurohipófise, ela não produz hormônios. Te liga no que eu vou te falar. Aqui a neurohipófise não produz hormônios. Apenas armazena dos que são produzidos pelo hipotálamo, o chamado ADH e a chamada ocitocina. Tudo bem? Vamos lá. Aqui eu tenho o primeiro hormônio produzido pela adenohipófise, o chamado hormônio do crescimento, ou simplesmente hormônio somatotrófico. Detalhe, galera, eu tenho uma sigla para este hormônio. Eu posso chamá-lo também STH. Acompanha comigo. O H é de hormônio, o S é de somato e o T, trófico. STH, hormônio somatotrófico. Beleza? De que maneira esse hormônio atua em seu organismo? Confere comigo. Primeiramente, ele estimula a chamada síntese proteica. Consequentemente, haverá divisão celular. Raciocina comigo. Se está havendo divisão celular, é porque haverá o aumento no número de quê? De células.
ok? Com esse aumento no número de células, haverá também aumento no tamanho dos tecidos. Tecido ósseo, muscular, cartilaginoso. Finalmente, você vai ter um aumento no tamanho do quê? Do organismo. É assim que atua este hormônio em sua fase de crescimento. Agora, detalhe. O que cai realmente em prova é justamente o que a gente chama, aqui ó, disfunções. As disfunções, elas podem ser para mais ou para menos. Te liga aqui, hipofunção. Toda vez que eu te falar hipofunção, aquela glândula, ela vai produzir pouco hormônio. Agora, se eu te falar hiperfunção, isso significa dizer o seguinte, que aquela glândula, ela produz muito hormônio. Agora vamos analisar o que acontece com o hormônio STH. Se o indivíduo sofre de hipofunção relacionada com STH, esta pessoa não vai crescer de forma normal. Ela vai sofrer do que a gente chama nanismo, o chamado nanismo hipofisário. Ok? Agora é o seguinte, se ocorrer uma hiperfunção relacionada com STH, vai depender da fase de desenvolvimento desse indivíduo. Se for na fase infantil, ele vai sofrer de quê? Gigantismo, vai crescer em excesso. Agora, se ocorrer na fase adulta, o que vai acontecer é que o indivíduo não cresce como um todo. Só cresce nele extremidade do corpo, como as mãos, a cabeça e a região do queixo. Isso vamos chamar de acromegalia. Tudo bem? Então aqui, gente, eu tenho uma hipofunção do STH, o nanismo hipofisário. Eu tenho agora hiperfunção do STH na fase infantil, provocando o que a gente chama gigantismo. Porém, eu tenho também hiperfunção do STH na fase adulta, provocando crescimento em extremidades, mãos, cabeça e queixo, o que a gente chama como acromegalia. Beleza? Vamos lá, galera. Vamos passar agora o chamado hormônio tireotrófico. Esse hormônio, ele também vai ser produzido na adenopófise e ele vai estimular a produção hormonal de outra glândula, a chamada tireoide. Olha o detalhe, galera. A tireoide, ela também é responsável pela produção de 3 hormônios, o T3, o T4 e a calcitonina. Porém, para ela produzir T3 e também o T4, ela precisa ser estimulada. Quem estimula? É justamente o TSH. TSH significa H de hormônio e o TS de tireotrófico. Chegamos agora no chamado hormônio adrenocorticotrófico. Não te assusta com o nome, é esse mesmo. Hormônio adrenocorticotrófico. Olha a sigla. ACTH. O H de hormônio, o A de adreno, o C cortico e o T trófico. Hormônio adrenocorticotrófico. Vamos lá. Esse hormônio, ele também será produzido na adenopófise e ele vai estimular a produção hormonal apenas na região córtex ou cortical das chamadas adrenais. Tudo bem? Vamos ver agora a prolactina. A prolactina também será produzida na adenopófise. Ela vai estimular as glândulas mamárias a fazer a produção de quem? Do leite. E finalmente chegamos nos chamados hormônios
gonadotróficos. Olha o termo, galera. Gonadotróficos. São aqueles que vão atuar sobre gônadas. Vamos ver. O que são as gônadas? São glândulas que vão produzir tanto gameta quanto hormônios sexuais. No caso do sexo masculino, são os testículos. Já no sexo feminino, serão quem? Os ovários. Aí você tem dois hormônios gonadotróficos, FSH, hormônio folículo estimulante, e o LH, o chamado hormônio luteinizante. Vamos ver a ação de cada um deles nos homens e também nas mulheres. Aqui, ó, o FSH no homem, ele vai estimular aqui, ó, a espermatogênese, ou seja, a origem, a produção do gameta masculino, o chamado espermatozoide. Espermatogênese essa que vai acontecer aonde? Vai ocorrer nos chamados túbulos seminíferos, que são encontrados no interior dos testículos. Acompanha aqui o esqueminha, ó. Aqui você vai ter toda a gametogênese. No final, o que será produzido? O gameta masculino, ou seja, aqui, ó, os espermatozoides. Então, essa é a função do FSH no homem, estimular nos túbulos seminíferos a espermatogênese, ou seja, a produção dos espermatozoides. Beleza? Já com relação ao LH, o hormônio luteinizante, detalhe, galera, apenas no sexo masculino. O LH, ele também poderá ser chamado de ICSH, que significa hormônio estimulante das células intersticiais. Isto apenas aqui, ó, no homem. Tudo bem? Então aqui, ó, o LH ou ICSH, de que maneira ele vai atuar no homem? Ele também vai atuar nos chamados testículos. De que maneira? Ele vai estimular as células intersticiais a fazer a produção do hormônio sexual, a chamada testosterona. Esse hormônio, então, vai atuar nos chamados caracteres sexuais secundários desse homem. Beleza? Vamos ver agora o que acontece com o sexo feminino. O FSH nas mulheres estimula a chamada maturação. A maturação dos folículos ovarianos. Já o LH nas mulheres vai induzir, vai estimular a liberação do gameta feminino, do chamado ovócito secundário. O que a gente chama ovulação. Aqui, ó. Aqui acompanha, você vai ter toda a maturação do chamado folículo ovariano, até formar o gameta feminino, ó, o chamado ovócito secundário. Neste momento agora, entra em ação o LH. O LH, então, estimula o rompimento deste folículo, consequentemente, a liberação do ovócito secundário. Fenômeno esse que nós vamos chamar ovulação. Nesse momento, a mulher se encontra fértil. Normalmente, esta ovulação acontecerá no 14º dia após o início da menstruação. Ok? Agora aqui, galera, neurohipófise. Lembrando lá, eu te falei que a neurohipófise corresponde à região posterior da hipófise. E ainda, te liga, a neurohipófise não produz hormônios. Ela apenas armazena, posteriormente secreta dois hormônios que são produzidos por quem? Aqui, ó, pelo chamado hipotálamo. Quem são esses dois hormônios? O citocina e o chamado ADH. Ok? Vamos ver os dois.
Começando pelo ADH, que significa hormônio antidiurético, ou também chamado vasopressina. Galera, este hormônio ele vai estimular nos túbulos renais a chamada reabsorção de água, ok? Mas olha o detalhe, a insuficiência ou a carência do hormônio ADH determina uma patologia clínica, que é denominada diabetes. A diabetes insípida, né, que se caracteriza principalmente pela perda de água em excesso pela urina. Consequentemente, a pessoa fica muito desidratada. Tudo bem? Aqui você tem, o néfron. Repare que no final dos túbulos renais, exatamente no chamado túbulo contorcido distal, é onde acontece aqui a ação do hormônio ADH, estimulando, neste ponto, a chamada absorção de quê? Água. Ok? Galera, essa observação aqui, muito importante. Bebidas alcoólicas. Bebidas alcoólicas, como é o caso do vinho, como é o caso da cerveja, é rico em álcool etílico. Esse álcool etílico, ele inibe a produção do ADH. Vamos lá. Voltando aqui, para o nosso néfron. Acompanha. Se eu não tenho mais o hormônio ADH, não vai haver a reabsorção de água. Logo, esta água, ela passa direto para onde? Para os dutos coletores da urina. Consequentemente, aquela pessoa começa a urinar em excesso. Enquanto a pessoa estiver bebendo, ela vai perder muita água pela urina. No outro dia, qual é um dos sintomas da ressaca? É a sede. É a sede intensa. Tudo bem? Finalmente, a chamada ocitocina. Esse hormônio, galera, ele vai estimular a contração da musculatura do útero, mas também das chamadas glândulas mamárias. Para quê? No caso do útero, aqui será para expulsão do feto exatamente no momento do parto. Já com relação a glândulas mamárias, vai ser para ejeção, para eliminação de quem? Do leite. Aqui, aqui você percebe, né? A criança sendo amamentada. Nesse momento, intensa produção de ocitocina, que vai estar estimulando a contração aqui, das glândulas mamárias para começar a eliminar o leite. Tudo bem? Aí, galera, essa foi a aula de Sistema Endócrino, parte 1. Assista também Sistema Endócrino, parte 2, ok? Se inscreva em nosso canal, ative o sininho e dê o like. Isso é muito importante para o desenvolvimento do canal BioRocha. Até mais!